Vai começar apresentando aqui nosso seminário, né? A gente já apresentou esse seminário uma vez de forma presencial e agora tendo a oportunidade de apresentar ele em formato de vídeo. Pode passar, Marquinhos. E basicamente segue a mesma coisa, né? Aqui os mesmos componentes do seminário presencial, começando por mim, né, Emily, José Marcos, Maria Eduarda, Maria Fabiana e Vinícius Lopes. Pode passar. De início, né, a gente teve como base também um livro, né, coisa que todo professor de português precisa saber, de Luciano Amaral Oliveira, e aí a gente ficou com o capítulo 2, o ensino pragmático da leitura. E aqui Oliveira ele vai, né, falar sobre a importância da perspectiva pragmática, né, para a leitura. Pode passar. E aqui para iniciar a gente pensa na leitura tradicional, né, que foi usado por muitos anos como modelo na escola. E aí o que era ensinado para o aluno era basicamente seguir uma regra. Então o aluno ele tinha que aprender a identificar o sujeito, o predicado de uma oração, né, conjugar verbos. E o aluno ele apenas estava decodificando, né, não estava indo muito mais além, né, das entrelinhas do texto. Não estava aprofundando, né, para saber o seu significado, o contexto. Enfim, pode passar, Marquinhos. E aqui a gente vê o reflexo, né, dessa leitura tradicional, o reflexo negativo, que é a taxa, né? Isso é uma matéria que saiu no G1 ainda esse ano, foi publicado no G1, que diz que o analfabetismo funcional, né? Quase 30% dos brasileiros têm dificuldade para ler um texto básico. Então esse é o reflexo negativo, em que a leitura tradicional ela causa e vem causando até hoje. Né? Quando você não estimula o aluno a interpretar um texto de forma mais implícita, você causa essa negação. Né? Você tem alunos e pessoas que conseguem decodificar palavra por palavra, consegue ler um texto facilmente, mas não consegue de forma alguma interpretá-lo. Nem textos básicos, né? Imagine textos mais complexos. Pode passar. E aqui a gente vai ver a diferença da leitura pragmática, né? Que a leitura pragmática ela tem uma perspectiva totalmente diferente da leitura tradicional. E aqui Oliveira ele vai citar que para você compreender um texto, você tem que levar em consideração vários fatores. Né? E ele cita muito a integração entre autor, leitor e o contexto. Então, para entender um texto, você tem que entender também o contexto que aquele texto ele foi produzido. O que o autor ele pensou na hora que produziu aquele texto, o que o leitor ele vai interpretar, né? Muitas vezes o leitor ele faz uma interpretação totalmente diferente do que o autor ele pensou na hora de produzir, na hora de produzir o texto. E a leitura também ela é um pouco individual, né? Eu posso ler aqui um texto e fazer uma interpretação, e, por exemplo, José Marcos leu o mesmo texto e fazer uma interpretação totalmente diferente. Né? Não quer dizer que seja, não quer dizer que seja errado. Né? A interpretação de texto, seja a diversidade que for, ela é válida. Pode passar. E aqui vai entrar um dos pontos centrais, né, desse nosso texto, que Oliveira ele vai dizer que a leitura ela não é só uma atividade linguística, né? E para o leitor entender de fato um texto, compreender de fato um texto, ele tem que mobilizar pelo menos 3 tipos de conhecimento. E ele vai falar sobre os conhecimentos linguísticos, que é o mais óbvio, né? Uma pessoa para ler, ela precisa ter conhecimentos linguísticos, precisa conhecer do vocabulário, a semântica, a ortografia e a morfologia. Ele também cita os conhecimentos enciclopédicos, que ele vai dizer que é conhecimento de mundo, né, de áreas específicas, que tem algumas áreas, alguns gêneros que você precisa ter esse conhecimento de mundo para compreender. E ele fala sobre os conhecimentos textuais, que ele cita noções de gêneros textuais, tipos de texto e também estratégias de leitura. Pode passar. E aqui ele vai trazer, por exemplo, né, esses exemplos aqui que foi tirado do próprio texto. E o primeiro exemplo, que é o linguístico,
ele vai citar a linguagem jurídica, né, que é apelidada de juridiquês, que é uma das linguagens mais criticadas no meio linguístico, né, por usar uma linguagem muito difícil, muito rebuscada. E Oliveira ele não vai criticar, né, o uso de termos técnicos, né, importante para o campo, mas ele vai criticar o uso exagerado desses termos, né, porque ele diz que a linguagem ela tem que ser usada para meio de comunicação, e aqui em vez de aproximar as pessoas acaba afastando. Então, o que Oliveira ele critica é isso, é o exagero, porque ele diz que você pode utilizar outros termos mais simples e mais claros para dizer a mesma coisa. Pode passar. E aqui ele vai trazer o exemplo enciclopédico, que eu já citei, né? Para você entender certos tipos de texto, você tem que ter conhecimento da área ou da cultura. Por exemplo, aqui ele cita o Carnaval de Pernambuco. Então, nesse anúncio publicitário, você só vai compreender, por exemplo, o Carnaval de Pernambuco, o melhor do Brasil, do galo ao bacalhau. Você só vai compreender o contexto se de fato você estiver inserido naquele meio. Se você não conhecer, não vai fazer sentido para você, né? Esses certos tipos de texto. Pode passar. Aí aqui ele vai trazer o exemplo de estratégia de leitura. Né? Existe certos tipos de gêneros textuais que o leitor ele consegue, né, usar uma estratégia de leitura. E aqui o que ele vai falar sobre estratégia de leitura é basicamente uma tática que o leitor ele vai usar para conseguir entender de forma mais clara o texto, de forma mais fácil, né? Usando essa estratégia. E aqui ele vai citar um aluno, uma aluna que usou essa estratégia, né, para sair na frente de outros candidatos numa prova de concurso. Né? Ela usou a estratégia de ler primeiramente a questão para depois ler o texto. E aí, quando ela lia primeiramente a questão, ela já sabia o que a questão estava pedindo e aí não se perdia no texto e fazia a interpretação de forma mais clara. E também existem outros gêneros que você pode ler de forma linear, por exemplo, do começo ao fim, e outros que não precisam, né? Para você fazer o entendimento da leitura, você não precisa começar do início ao fim, você pode ler por capítulo, isso não vai comprometer, né, o seu entendimento sobre o texto, sobre determinados livros, sobre determinados gêneros, como por exemplo, por exemplo, um romance. Você só vai entender um romance, o enredo, a narrativa, se você ler do começo ao fim. É para entender os personagens, é para entender o enredo, né? Então você só vai entender se você ler do começo ao fim. Mas tem certos tipos de gêneros textuais que não necessariamente você precisa ler do começo ao fim para conseguir entender. E aí ele cita que pode ser usada essas estratégias de leitura para conseguir compreender de forma mais clara. Pode passar. Então, dando continuidade, lembrando que de forma resumida, porque eu tinha preparado com bastante interação, aí não tem como interagir com a turma que já quer um vídeo. Então, eu vou falar sobre o ensino pragmático da leitura e estratégias e implicações didáticas. Qual seria a importância do ensino pragmático da leitura? Resumindo aqui, a importância vai ser porque o ensino pragmático da leitura ele vai formar leitores autônomos e conscientes capazes de relacionar o que leem com seus conhecimentos prévios, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. O texto fala que o professor ele tem que atuar como mediador e diz que, como o Emily já falou, a leitura ela vai além da simples decodificação de palavras. Né? O aluno ele vai aprender a compreender, interpretar e refletir criticamente sobre os textos, dando a sua própria opinião sobre o que ele leu e criando uma base no que ele leu, ele vai dar a sua própria interpretação. Objetivos da leitura. As considerações feitas até aqui têm implicações práticas importantes no ensino da leitura. A primeira delas é a obrigação que o professor tem de dar os objetivos de leitura que eles vão realizar. Afinal, sempre se lê um texto com algum objetivo, e está na página 67. E por que a gente teria que dar um objetivo de leitura para os nossos alunos, né? Ao definir os objetivos de leitura,
você não apenas escolhe o gênero, mas também o tipo de informação que deseja adquirir, tornando o processo de leitura mais focado e intencional. Assim como o exemplo que Emily deu, né, que o menino, quando foi fazer a prova, ele leu primeiro a questão para depois ler o texto. Por quê? Porque ele lendo a questão, ele ia saber exatamente o que procurar. Então, a leitura dele ia ser bem mais focada, né? Atividade de pré-leitura. A segunda implicação prática que o professor de português é a necessidade de realizar atividades de pré-leitura. Tais atividades têm dois objetivos bem claros. Primeiro, levar o aluno a ativar ou até mesmo criar os seus conhecimentos prévios relacionados ao tema do texto. E segundo, ajudar o professor a diagnosticar problemas que os alunos possam enfrentar na leitura e a decidir por ações que possam ajudar os alunos a proceder à leitura do texto. Então, conhecimentos prévios. Os conhecimentos prévios que possuímos são construídos ao longo de nossa vida, desde o nosso nascimento até o dia em que partimos. E eles são divididos em dois: os esquemas mentais e o processamento de informações. Então, esquemas mentais, o que seria? Os esquemas mentais são aquilo que nos faz interpretar a realidade, seja de uma forma ou de outra. Por exemplo, ao ouvirmos a palavra casamento, né? Quando ouvimos a palavra casamento, imediatamente vai ativar o esquema na nossa mente e vai fazer a gente pensar em elementos associados ao evento matrimonial, como, por exemplo, igreja, noiva, noivo, padre, entre outros. A associação de elementos formam esse quadro mental que é resultado das nossas experiências de vida na sociedade, os quais nos fornecem informações armazenadas em nossas mentes. Ou seja, os esquemas mentais eles vão ser experiências vividas que a gente já passou e aprendeu ao decorrer de nossa vida. Próximo, processamento de informação. O conteúdo ele vai mostrar dois tipos de processamento de informação: o processamento ascendente e o descendente. O ascendente é quando o leitor ele usa apenas os seus conhecimentos prévios, seja eles enciclopédicos ou de mundo, sem prestar tanta atenção nas pistas linguísticas do texto. Já o processamento descendente, o aluno ele vai se atentar exatamente às palavras e às estruturas do texto em si, percebendo detalhes que mudam o sentido. Vamos dar um exemplo. O exemplo que a gente usou lá na sala de aula. Quando o pato bota o ovo na ladeira, o ovo sobe, desce ou fica no mesmo lugar? Então, aí lá na sala aconteceu justamente isso, que foi, deu certo com o exemplo, que quem confia no conhecimento de mundo, ele vai responder, depende, pensando na física do ovo, que no caso seria o conhecimento ascendente, né, que a gente vai pelo nosso conhecimento de mundo mesmo, as experiências vividas. Então, pensando na física do ovo. Mas, quando a gente percebe que pato não bota ovo, e é assim a pata que bota, aí a gente vai usar o nosso processamento descendente. A gente vai prestar atenção no texto. O texto estava falando de pato e não de pata. E aí o conteúdo vai explicar justamente sobre isso, que esse exemplo basta para evidenciar que o leitor eficiente é aquele que consegue combinar os dois tipos de processamento. Então, o leitor ele vai se tornar mais eficiente quando ele usa os dois processamentos, o ascendente, que é o seu conhecimento de mundo, e o descendente, que é o seu conhecimento das palavras do texto em si. Estratégia de leitura. As estratégias de leitura são recursos que o professor utiliza para ajudar o aluno a compreender o texto de forma ativa, indo além da leitura literal. No material aparecem pelo menos três tipos, que são a predição, a adivinhação contextual e a inferência. Resumindo aqui, a predição, ela vai, como o nome já diz, predição, né, ela vai prever o conteúdo do texto antes de ler. Por exemplo, ao ver uma manchete, avanço na tecnologia preocupa especialistas em educação. Então, o aluno ele vai prever que o texto vai discutir sobre redes sociais, sobre celulares, impactos no aprendizado e por aí. A adivinhação contextual. O aluno ele vai deduzir o significado das palavras desconhecidas, como nesse exemplo.
O menino estava faminto e devorou o prato em segundos. Mesmo sem saber o que significava a palavra faminto, o aluno pode entender que significava muita fome justamente pelo contexto. Por isso o nome adivinhação contextual, que através do contexto a gente vai saber o significado de palavras que a gente ainda não conhece. E por último, a inferência. Na inferência, o aluno compreende o que está implícito na frase ou no texto, lendo entre linhas. Como, por exemplo, a manchete: o time volta para casa mais cedo. O leitor ele vai inferir que o time foi eliminado da competição, mesmo sem a manchete dizer isso diretamente, mas a gente vai entender que o time foi eliminado. E aqui eu passo a palavra para Vinícius. Bom dia. Bom, tipos e gêneros textuais nas aulas de leitura. Bom, pessoal, aqui a leitura vai privilegiar a prática vai privilegiar com uma prática social e formal. Isso não vai ser só por questão de estratégias, mas para que o aluno entenda a prática de leitura com um sentido maior. E também tem os gêneros textuais, que eles não estão lá só por causa de estratégias, mas sim para tentar formar um bom leitor e fazê-lo compreender tudo. Pode passar. Aqui temos a diferença entre tipos e gêneros textuais, que o tipo textual é a estrutura linguística, que no caso é o descritivo, narrativo, injuntivo, expositivo e argumentativo. E o gênero textual é a aplicação dessa estrutura todinha, desses 5, em uma notícia, uma carta e um conto. Pode passar. O tipo descritivo ele está ligado à nossa percepção no espaço, favorecendo a ocorrência de adjetivos de verbos de estado no presente do indicativo e no pretérito imperfeito do indicativo, e de advérbio de lugar e de modo. Pronto, o tipo descritivo, gente, aqui já tem um exemplo. Maria usava um vestido azul e estava sorrindo no jardim. Aqui já descreveu tudo, que Maria estava com um vestido azul e estava no jardim. O tipo descritivo, ele vai descrever as coisas. Ele já está descrevendo tudo. Pode passar. Aqui também tem um exemplo de Homer, que é a mesma coisa, que ele vai descrever a pessoa do Homer Simpson, que é da família Simpsons, e vai escrever que ele é uma pessoa de raciocínio lento, é um preguiçoso, gosta de comer rosquinhas, e já descreveu tudo sem precisar que o leitor vá pensar tudo. Só basta ler um pouco, que vai estar tudo explícito. Pode passar. Aqui está o tipo narrativo, que está ligado à percepção no tempo e se realiza por meio de verbos no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e de expressões adverbiais de tempo. Aqui, basicamente, nesse exemplo, vai contar a história sobre turistas europeus que foram raptados e retornam ao Egito. Aqui aconteceu um sequestro, os turistas foram raptados. Desculpe, foram raptados e vai contar toda a trajetória dessa história, do meio, início e fim, e você precisa ler essa narração para você tentar entender o que aconteceu do início ao fim. É isso que o tipo narrativo quer fazer para você entender. O tipo instrutivo injuntivo. Bom, esse basicamente quer incentivar você a fazer aquela ação. E você não precisa ler completamente tudo que está descrito para você entender. Porque aqui, já no começo já diz assim: compre batom, compre batom, compre batom. Não esqueça da minha Calói. Venha para a caixa você também. Aqui está incentivando você a comprar. É isso que o tipo instrutivo quer fazer. Quer fazer que você compre aquilo. Incentivar você. O tipo expositivo está ligado à análise e à síntese de representações conceituais e se materializa na forma de conectores lógicos, segundo o Welsh, Apollo Coutinho, 2003. Aqui, o expositivo é diferente do descritivo. O descritivo vai descrever, o expositivo vai expor todas as informações. Aqui tem um exemplo do Rio Paraguai, que vai falar sobre o rio e sobre a planície dele, e vai falar de onde esse rio se localiza, que no caso é no
nas Chapadas do Brasil Central, e aqui já expôs tudo para você entender de cara onde é e entender sobre. Pronto, pode passar. Aqui temos um vídeo explicando mais sobre 5 exemplos. Vamos aqui, o O tipo vídeo não argumentativo. é só falando sobre o expositivo também, é só um exemplo. O tipo argumentativo. Ele está ligado ao ato de julgar e a tomada de posição também se realiza por meio de conectores lógicos, segundo o Welles, de Apoto Coutinho, 2003. Aqui, basicamente, nesse exemplo, vai falar sobre a história de Jesus no tempo naquela época dele. Aqui, basicamente, está falando sobre os rapinos. Que os rapinos, eles, naquele tempo, poderiam ter... Não, todos têm filhos naquele tempo. E tinha uma hipótese que Jesus poderia ou não ter filhos. E se ele não tivesse filhos, seria uma coisa assim de impactar naquela época. Seria uma coisa de dizer assim, que estranho, sendo que porque todos lá têm filhos, no caso, todos aqueles poderiam ter filhos, e se ele não tivesse, seria uma coisa estranha. E aí está argumentando isso, que ele tá argumentando isso, que o texto argumentativo é para você argumentar de forma que incentiva o leitor a compreender isso, você justificar o leitor. Pois tá bom. Pode passar. Pronto, agora é minha vez, né? Bom dia para todos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os elementos da textualidade e os ensinos de leitura. Os elementos da textualidade são características essenciais que transformam a sequência de frases em um texto coerente e significativo. Já no ensino da leitura, o trabalho com esses elementos é fundamental, pois auxilia ou ajuda os alunos a compreenderem melhor o texto, como ele funciona e a interpretarem a mensagem. Pode passar. Pronto, aí isso eu já expliquei um pouquinho, né, Fabiana, na pode década falar de mais alto. 1950. Pode falar? Pronto, pode passar. Eu vou explicar. Os 7 principais fatores da textualidade, proposto por Belgrão e Gressler, são coerência e coesão, né, os fatores linguísticos, foco no texto, aí os fatores pragmáticos, que é no foco da interação comunicativa, que é a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Pode passar. Pronto, eu vou falar um pouco sobre coerência. A coerência, falar um pouquinho sobre cada um, né? A coerência, estou nervosa. Coerência refere-se à conexão linguística entre as diferentes partes do texto, como palavras, frases e parágrafos. Já no ensino da coesão na leitura, ajuda o aluno a perceber como os elementos, pronomes, conjunções, etc., se relacionam, garantindo a ligação e encadeamento das ideias. Isso é da coesão. Já a coerência trata do sentido lógico do texto, garantindo que as ideias apresentadas sejam consistentes e não contraditórias dentro do universo discutivo criado. Pronto, agora eu vou falar sobre os elementos pragmáticos da textualidade. Pode botar? Pronto, aí sobre a intencionalidade. Segundo o autor, é a intenção ou objetivo comunicativo do produtor da mensagem ou o que ele quer alcançar. Pode passar. Aí já a aceitabilidade é o esforço do receptor para entender a mensagem, a sua relevância, além do que foi dito explicadamente. Pode passar. Aí, como eu vou mostrar que tem alguns exemplos, né, de cada um no texto. Já a situacionalidade é a adequação do discurso à situação comunicativa, no contexto, que é a situação em que está ligado ao contexto para que o leitor entenda o que está no texto. Em qual situação está escrito o texto? Pode passar.
Já a informatividade, aí nas palavras de Belgrand e Dressler, a informatividade diz respeito ao grau de novidade ou imprevisibilidade em que um texto tem para os seus receptores. Ou seja, a informatividade é o nível de informação nova ou conhecida na mensagem, atendendo às expectativas do interlocutor, que é um exemplo que fala sobre da greve dos policiais, que está informando que vai ter greve, e nisso vai ter a paralisação de atendimento à população. Pode passar. Aí já a intertextualidade é a relação e o diálogo. Sim, essa é a Eduarda que fala? Ah, tá, porque é o último elemento, né, da pragmática. Pronto, eu vou passar agora para Eduardo. Pode fechar seu microfone. Então, bom dia, dando continuidade, né, da intertextualidade, que a intertextualidade é a relação e o diálogo, né, estabelecendo entre dois ou mais textos, seja eles literários, visuais, musicais ou de qualquer outra linguagem. Então, resumindo, né, a intertextualidade, como eu já disse, é o diálogo, a relação entre texto, né, é uma relação a um texto, entre textos, né, existentes, seja de forma explícita, né, como citações, e implícita, como alusões. Aqui eu trouxe um exemplo de intertextualidade, que é o documentário, né, do início ao fim, o meu, de Raul Seixas, né, que é a história do Maluco Beleza, vai ganhar em agosto do ano que vem as telas do cinema brasileiro. Então, aqui é um exemplo de intertextualidade, né, porque ele dialoga com outros textos, né, com referências culturais, principalmente com a própria obra dele, de Raul Seixas, né, que marcaram suas músicas, com as suas referências culturais, que marcaram a época em que ele viveu, e com o próprio título, né, que é O Início, o Fim, o Meu, de Raul Seixas. Pode passar. Então, a pragmática, né, ela mostra que compreender um texto exige saber o que está sendo sugerido ou pressupondo, implícito, como eu já falei, e o que está sendo dito explícito. Então, a intertextualidade implícita, né, ela acontece de maneira indireta, disfarçada, facilmente identificável. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, que é um poema que fala sobre um amor impossível entre jovens de famílias rivais, né, que pode remeter a Romeu e Julieta, né, sem nunca mencionar os nomes dos personagens ou o título da obra. Então, como já foi falado, que a intertextualidade implícita, ela não cita, ela é tratada de maneira disfarçada, né, facilmente identificável. Já a intertextualidade explícita, né, ela é sugerida de forma clara, de forma direta, ela já é ao contrário da implícita, né, ela cita abertamente a fonte. Né? Então, eu trouxe um exemplo, né, que é uma citação literária, e como disse Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, como eu falei, né, aqui o autor, ele cita abertamente a fonte, né, como eu falei que a intertextualidade explícita, né, ela cita, ela é direta e ela é clara. Pode passar. Então, outro ponto, né, a análise de atividade de livros didáticos, né, que os livros didáticos, eles adquiriram uma presença inevitável e quase inquestionável no ambiente escolar. Infelizmente, há novos livros didáticos de qualidade duvidosa. O professor ele não pode deixar de analisar criticamente as atividades ali propostas, né? Então, antes de decidir usá-las com seus alunos, então, para proceder à análise, ele precisa de alguns critérios, né, nos quais se baseia para decidir se usará a atividade exatamente de forma proposta pelo livro didático ou se precisará modificá-lo ou se irá descartá-lo. Pode passar. Como eu falei, né, o professor ele precisa de critérios de análise, né, para analisar as atividades em sala de aula. Então, quais são os critérios que o professor precisa para analisar essas atividades em sala de aula? É a clareza do objetivo, a viabilidade de realização, a clareza das instruções, a relevância pedagógica, a familiaridade com o vocabulário, a familiaridade com o tema e a familiaridade com o gênero textual. Então, esses são critérios simples, né, para dar ao professor, para que ele consiga lidar com as atividades em sala de aula. Aqui eu trouxe um exemplo, que é A Luz do Sol, a moça de Caetano Veloso, né, que é uma análise que a autora ela faz
no texto, no próprio texto, que é a luz do sol, que diz assim: a luz do sol que a folha traga e traduz, né? Em verde, novo, em folha, em graça, em vida, em força e em luz. Aqui do lado, ela acha uma presença de uma metáfora e ela faz tipo uma crítica, né? Trocando em miúdos, tragar e traduzir a luz do sol significa fazer fotossíntese, não é? Isso que é destruir a poesia de um texto. Mas, então aí ela está criticando, né? Ela diz que só na música há uma presença de metáfora, só que no nosso dia a dia a gente também usa metáfora. Então ela está meio que limitando o campo da circulação da metáfora, como se a metáfora só aparecesse apenas em música. Enfim, pode passar. Então, chegamos à conclusão do nosso trabalho, né, que conclui-se que, então, que o ensino pragmático da leitura amplia a compreensão do texto ao considerá-lo como práticas sociais, indo além de simples decodificação linguística. Ao valorizar os contextos, né, as intenções comunicativas e os sentidos implícitos, esse ensino contribui para a formação de leitores críticos, capazes de interpretar e interagir de forma consciente com os diversos discursos presentes na sociedade. Pode passar. Então, assim, a gente deseja um Feliz Natal, Anderson. É isso, Anderson. A nossa apresentação basicamente é essa, né? A gente usou o mesmo slide, guiado pela mesma apresentação que a gente fez de forma presencial. A gente não teve muito tempo para fazer muitas modificações. E queria agradecer a oportunidade por fazer novamente, refazer, né? Agora em formato de vídeo. E te desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. Obrigado. Feliz Natal e próximo ano novo. Feliz Natal também.